cansado de tudo. Дорогие ветераны, Quero dirigir-me aos товарищи líderes do солдаты и mundo. матросы, Que se passa com сержанты и vocês? старшины, Que plano мичманы и diabólico tramam? прапорщики, Vocês Tavares estão oficeres, deliberadamente tentando reduzir a генералы и população. адмиралы. E fazem isso a Поздравляю custo de вас vidas inocentes, с de Днем mentes Победы. frágeis, que creem na sua Торжеством, correção política. в котором Pais, слились mães, воедино filhos. радость, память и скорбь. Que classe de 9 monstros мая – это и convencem as famílias государственный, a e mutilar os очень genitais de личный, seus filhos, para que este um семейный dia se праздник. pareça menina, sabendo Он стал perfeitamente символом que uma священного criança nem родства sequer России tem и sua ее identidade formada. И в такой Que classe de сплоченности besta malvada convence a um преданности país do Родине Ocidente a наша abrir as сила, portas ao terrorismo do Estado Islâmico, уверенность и достоинство. lavando o Нас cérebro das объединяют pessoas com глубокие, nefastos sistemas пронзительные midiáticos e чувства к poderosos. нашим отцам, Eles mentem дедам, descaradamente. прадедам. Vocês Сегодня мы estão alterando сердечно os valores da благодарим cultura ocidental, кто в um a строю, um, кто intencionalmente. рядом. Vocês И не desejam que o скрываем terrorismo при leve этом mais vidas своей inocentes. гордости и слез. Vocês Мы mesmos склоняем atacaram голову sua própria перед светлой cultura e памятью valores, a consciência. сыновей, дочерей, Quiseram destruir o отцов, cristianismo, матерей, дедов, sabendo que do мужей, outro lado vinha o жен, outro impor o Islã, братьев, mediante a сестер, violência e o terror. однополчан и друзей. Sabiam e desejaram que isto Кто не вернулся acontecesse. с войны. Всех, Agora кого pelas уже vítimas do нет с terrorismo. нами. Peço que Объявляю façamos um minuto de silêncio. минуту молчания. Poderosos do В mundo, этом году estão исполняется cientes de 75 vossos лет diabólicos с planos начала para reduzir a Великой população do Отечественной planeta. войны. 22 Desde a июня abertura das portas e 41-го fronteiras a grupos нацисты terroristas, вероломно напали на Советский Союз. até a intenção deliberada de homossexualizar a população. Изменилась жизнь огромной страны. Vim hoje aqui expor como é e por que o fazem. Трагическом переломе Vocês têm sido suficientemente malvados para se aproveitarem dos débeis e dos deprimidos. главным для Pegaram всего os jovens народа pelos chifres e encheram стало suas mentes спасение com lixo. Отечества. Началась Naturalizaram a героическая mudança cirúrgica и de sexo. жертвенная дорога к победе. Нужно O было prefeito da cidade de без Manchester промедления naturalizou o решать terrorismo множество islâmico. сложнейших задач. Одна Após из um них ataque, – dizem que os ataques миллионов terroristas são мирных parte граждан natural da vida de uma grande промышленности cidade. на восток. И всё это Incrível. в тяжелейших Se условиях vocês pensam que наступления vosso врага, povo deve se acostumar a ser Если massacrado, войны. renunciem em vosso cargo. трудно даже E o que estão осознать, fazendo com a comunidade как, homossexual? какими Deus, запредельными estão se усилиями aproveitando было de uma parte da выведено sociedade и que tem sido восстановлено eternamente более oprimida, 1500 e já sabendo que заводов. sofrem. Transtornos e Через difusões несколько para месяцев fazer eles acreditarem они que начали tudo é natural, бесперебойно e todo aquele поставлять que на não фронт aceitar esta танки, premissa самолеты, é боеприпасы, porque é um malvado, é um homofóbico, военную технику. transtornado, que os odeia Это sem medida. величайшая, A homossexualização беспримерная através de трудовая falsos e alterados победа позволила estudos, нашей que армии mês a обратить mês врага вспять. informam que a heterossexualidade não Сокрушить existe. агрессора, который Artigos sobre поставил себе supostas на modas службу de heterossexuais экономический têm sexo потенциал entre homens, e почти que a всей heterossexualidade não é mais do que uma construção Подвигах social. фронтовиков Pois eu lhe тружеников digo hoje тыла que isso são besteiras, проявилась mentiras premeditadas истинная com a жизненная finalidade de сила reduzir a нашего população mundial Его pouco a единство, pouco. Vocês sabem победный muito bem дух que uma sociedade и homossexual любовь não к se родной poderá земле. reproduzir. Os Наши islâmicos отцы и nos деды massacram e vocês bombardeiam одолели os islâmicos мощного, e a sociedade não se беспощадного reproduz. врага, O перед resultado é которым que vocês, пасовали, governantes do mundo, отступили многие esperam uma страны. eficaz redução populacional. Именно Mas isso não советский termina aqui.
Também impulsiona o ódio entre homens e mulheres. Destruir o movimento feminista para o transformar em uma guerra entre seres biologicamente aptos, homens e mulheres. Se homens e mulheres ficarem um contra o outro, eles não irão se reproduzir e vão desaparecer por completo. Este plano monstruoso está acompanhado de uma filosofia neomarxista e da mente débil dos jovens. Jovens que compraram um discurso pré-digerido, meninos e meninas que se negam a pensar por si mesmos. Fizeram-lhes lavagem cerebral e alienaram as suas mentes com ideias absurdas. Os idiotizaram por completo, fazendo-nos defender leis jihadistas. Os puseram absolutamente convencidos de que a mutilação genital não implica um transtorno de sua identidade sexual. Conseguiram convencer os jovens de que o inimigo é a família tradicional e decidir o que é reproduzido. Mas hoje a história mostra a vocês, governantes, que o senso comum é mais forte. Exigimos que voltem atrás com seus planos. Hoje estou, pacificamente, suplicando que deixem em paz as mentes dos jovens e oprimidos. Mas pisando com o pé firme, demonstrando que estou a par dos vossos planos. Vossas políticas têm que mudar urgentemente. Vossas mídias devem começar a divulgar a verdade. Deixe de tentar confundir deliberadamente os jovens a respeito de suas intimidades. Meter-se na vida sexual de uma pessoa saudável é um ato depreciativo e repugnante. Exigir a todo um povo que se acostume a ser massacrado por imigrantes radicais é um ato covarde e condenável. Enfrentar homens e mulheres sob a bandeira do feminismo. Canalhas. É uma das coisas mais lamentáveis que tenho visto em toda a minha vida política. A América e a Europa, se não põem fim a vossos planos, vão se enfrentar não só com a ira de Deus, como também com a minha. Retrocedam com vossos planos. Deus e pátria ou morte. Ура! Estou saudando a moçada aí com a Shalom do Messias e a Yahushua, que é a paz de Cristo, aqui no hipercomentário bíblico, essa jornada oculto. A gente está analisando aí uma série de forças, né, de potências, de protagonistas da sua nova ordem mundial, tá? Que é nada mais do que o Império da Besta, que vem sendo construído aí há uns séculos, né? E, enfim, analisamos inicialmente o mistério do falso profeta, essa coisa, analisamos o sionismo, né? Os Estados Unidos da América, Israel, a maçonaria e o protestantismo também, a relação desses personagens todos relacionada com o falso profeta, que é a segunda besta do Apocalipse 13. Na sequência eu analisei o catolicismo também, né, que é a maior religião mundial. Depois analisei o islamismo e por fim o comunismo, né? E dei uma palhinha também sobre a China e sobre a Revolução Russa, né, União Soviética, essa coisa toda, a sinagoga de Satanás. E agora vamos analisar mais uma potência, que seria a Rússia, né? Então a gente vai dar uma analisada e tentar bolar um contexto aqui, ver as possibilidades dessa grande potência que é a Rússia
à luz da nova ordem mundial. Então, a Rússia é uma superpotência, né? E não é de hoje, é histórico isso. O Império Russo sempre foi muito forte, né? Desde o tempo de Pedro o Grande, desde o tempo de Ivan o Terrível, e tanto é que a Primeira Guerra Mundial levar em consideração sobre a intervenção russa, né, na questão do povos eslavos, né, daquela controvérsia que houve na Sérvia, né, com o Império Austro-Húngaro, e a Rússia entrou a favor da Sérvia, a Alemanha a favor da Áustria, e claro que a Grã-Bretanha e a França entraram também a favor da Rússia porque dependiam do Império Russo para manter os seus respectivos impérios francês e britânico mundo afora. Então a Revolução Bolchevique, né, 17, meada da Primeira Guerra, e Segunda Guerra também, a participação russa foi fundamental, senão não haveria uma vitória dos aliados. Então a Rússia sempre foi protagonista por causa do seu imenso território, por causa da sua potência militar. Então a Rússia sempre foi protagonista e hoje não é diferente. Okay? Mesmo após a queda do Muro de Berlim em 91, a União Soviética se desfez, né? E a Rússia inicialmente estava com muitos problemas econômicos, mas eles conseguiram organizar a casa, né? Claro que todos aqueles despojos da União Soviética, ao menos 13 mil armas nucleares, então a Rússia sempre foi respeitada, né? Sempre foi convidada para estar ali com o G7, né? E agora entrou essa coisa do BRICS, mas enfim, a Rússia conseguiu organizar a casa, né? E está com a economia estabilizada, o analfabetismo é praticamente nulo. O povo russo é muito culto, lê muito, tem uma literatura muito ampla, okay? E a tecnologia russa, a tecnologia militar, né, é extremamente avançada. No ano passado, Vladimir Putin lançou, em 2018, né, um míssil supersônico que ele disse que é indestrutível, que passa, chega a qualquer lugar do globo e ultrapassa qualquer obstáculo. E ano passado também teve um exercício militar, Plano Vostok 2018, 300 mil soldados, né, o maior desde a Guerra Fria, junto com a China. Isso é para quê? Para mostrar poderio, para marcar território. Por quê? Porque a Rússia sabe o que está acontecendo. A Rússia sabe dos planos da nova ordem mundial. Então a Rússia não pertence à nova ordem mundial. Veja bem, a Rússia é uma oposição ao clube de Bilderberg, ou seja, Europa Ocidental e América do Norte, no caso Estados Unidos e Canadá. Por quê? Porque a Rússia deseja o poderio. Isso é da cultura deles. Se você imaginar a cultura brasileira, o Brasil tem que ser uma superpotência do futebol, tem que ganhar todas, tem que dar show de bola, tem que jogar e convencer, que o futebol é do povo brasileiro. Já o povo russo, a Rússia tem que ser uma superpotência econômica, militar, e para fazer as coisas tem que chamar a Rússia tem que participar, a Rússia tem que ser importante no cenário global, a Rússia tem que ser uma superpotência. Isso é do povo deles, por isso, da cultura, por isso que a Rússia não se importa. O Vladimir Putin está há tanto tempo no poder e ele vai continuar no poder enquanto ele estiver fazendo aquilo que a Rússia demanda, que é o quê? A Rússia sim é uma superpotência, está com o analfabetismo quase que erradicado, está com a economia em dia, né, tá ajeitando. Então, enquanto for assim, a Rússia o Putin vai continuar no poder. Claro que de repente algum adversário político ali é perseguido e tal, não é exatamente uma democracia, né? Aliás, a democracia também é uma coisa que, aonde? No Brasil? Não, no Brasil não tem democracia. Tem um show cômico no qual a maçonaria escolhe quem vai ser o presidente, ok? Mas a gente não escolhe nada, ok? Mas enfim, então não é aquela democracia dos sonhos na Rússia, mas o povo, a maioria não está esquentando da cabeça não. Putin tem um grau de aprovação muito alto e pelo jeito vai continuar mais um tempo, okay? Então essas demonstrativas de exercício militar para mostrar para o Ocidente, principalmente para a União Europeia, para os Estados Unidos, que eles estão lá, ou seja, tem que chamar a Rússia para conversar, okay? Que a Rússia é uma potência temível em qualquer lugar do mundo, por isso que eles estão se metendo lá na Síria, okay? Eles metem um bico lá mesmo. Por quê? Porque eles querem estar naquela região onde já está os Estados Unidos, né? Como Israel, né?
dupla Batman e Robin, Estados Unidos e Israel. Então a Rússia quer estar presente ali também, por isso que eles estão apoiando o ditador da Síria ali, ok? Outra coisa nessa questão da Crimeia, por que a Rússia foi à Crimeia? Para pegar o precioso gás. Mas para que esse gás? Olha, eles podem cortar o gás da Europa, entendeu? Então já é uma barganha. Outra coisa, o gás é precioso, se houver uma guerra, é uma matéria-prima preciosa. Então a Rússia já está se preparando para que vai ter guerra. Olha, um momento vai ter guerra, mas a questão é para mostrar para o Ocidente, para a nova ordem mundial, que eles estão ali. Eles não podem ser desconsiderados. Tem que ouvir eles, tem que conversar, tem que negociar com eles, ok? E essa aliança com a China também tem esse propósito também. Claro que a Rússia não é mais comunista, não é comunismo. A Rússia é a União Soviética, não é. A União Soviética, o comunismo foi criado pela sinagoga de Satanás, é uma criação judaico-maçônica. Eu já expliquei isso. Karl Marx é judeu-maçom, Lenin era maçom, Trotsky era judeu-maçom, Stalin era judeu-maçom e por aí vai. Então, tanto é que em 2017, na celebração dos 100 anos da Revolução Russa, Vladimir Putin simplesmente disse, abre aspas, não há o que comemorar, fecha aspas. Porque apesar dele ter sido da KGB, ele sabe que o comunismo não era uma coisa do povo russo, exatamente. Aquilo foi enxertado, ok? Pelos judeus. Então a Rússia hoje é uma Rússia, vamos dizer, que se livrou do comunismo, é uma outra filosofia. Que antes do comunismo, a Rússia, ela era um império cristão ortodoxo. O que é o cristão? Hoje também é um país cristão ortodoxo. O cristianismo ortodoxo, a igreja ortodoxa, está enraizada na cultura russa. É a religião do povo russo, não tem para ninguém, eles não vão trocar de religião, ok? Essa é a religião do povo russo. E é uma religião que está na veia do povo russo, igual, enfim, eu não sei, é igual futebol tá na veia do brasileiro, entendeu? E durante o comunismo, a igreja cristã ortodoxa foi muito perseguida, vocês não têm noção. E um verdadeiro holocausto de cristãos ortodoxos, que os livros de história não mencionam. Esses professores de história exaltam o comunismo e Karl Marx, que foram um monstro pior do que Hitler. Okay? Matar cristãos ortodoxos, cara, não tem como se defender, a maioria deles eram camponeses desarmados, entendeu? Sendo massacrado pelo comunismo. Isso é um absurdo. Esse holocausto não é mencionado. Mas enfim, a igreja ortodoxa, é importante mencionar, ela é uma irmã gêmea da igreja católica romana. A princípio elas eram uma igreja só, mas houve um cisma no ano 1054 ou 1074, se eu não me engano, porque o tal do credo de Atanásio, né, que é a reza da Trindade, dizia originalmente que o Espírito Santo procede do Pai. No entanto, no século XI, isso foi no século IV. No século XI, o bispo de Roma, né, o futuro Papa, decidiu que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho. Ele foi lá e deu uma canetada no credo. Ele colocou a palavra filioque, que significa do Filho. Aí ele queria que o bispo de Roma sempre quis ser mais do que o outro. Ele queria que o patriarca de Constantinopla, isso mesmo, Constantinopla, onde é a atual Turquia, porque a igreja ortodoxa era a igreja do Império Romano Oriental, Império Bizantino. Então ele queria que o patriarca de Constantinopla, haviam 5 patriarcados naquela época, tá? Ele queria que todos reconhecessem o Edofilho, mas a igreja ortodoxa não reconheceu o Edofilho. Por quê? Porque não era o credo original. Então, para eles, o Espírito Santo procedia do Pai, exclusivamente do Pai, através do Filho. Mas o bispo de Roma, o Papa, queria que o Espírito Santo procedesse do Pai e do Filho. Então, por causa disso, em 1074, o bispo de Roma, o futuro Papa, excomungou, separou, provocou a separação, né, com relação à igreja ortodoxa Constantinopla. Aí que houve a separação. Não quer dizer que a igreja ortodoxa saiu da igreja católica, não. Ambas existiam, mas o bispo de Roma resolveu separar, ok? Então é interessante que depois o católico vai falar, não, a igreja protestante saiu, eles separaram. Mas quem começou a separação 430 anos antes foi vocês mesmos que separaram da igreja ortodoxa. O bispo de Roma tomou a iniciativa de separar, ok? Então, só que essa separação, mais tarde veio o
islamismo, né, Império Turco Otomano, tomou Constantinopla, instituiu o islamismo. Então a Igreja Ortodoxa, ela teve que fugir, literalmente fugir para onde? Para Roma não podia fugir, então eles tiveram que fugir para o norte. Então eles foram se espalhando em direção à Rússia e fundaram muitos dos missionários ortodoxos em um trabalho magistral, indo Sibéria fora, indo aos povoados mais distantes, enfrentando o gelo e evangelizando. E graças a eles que a Igreja Ortodoxa tomou a Rússia, entendeu? E eles enfrentaram muitos problemas com regimes fortes, né, que controlavam eles, entre o Ivan o Terrível e Pedro o Grande. Então a Igreja Ortodoxa teve sua autonomia usurpada há muito tempo. Mas o pior desafio que a Igreja Ortodoxa enfrentou foi o comunismo. Foi a Revolução Russa, porque eles tentaram abolir Deus e a Igreja do território russo. E, realmente foi um heroísmo a Igreja Ortodoxa ter sobrevivido ao comunismo, porque foi uma perseguição brutal, um massacre, um holocausto. Eles sobreviveram e hoje estão aí, né? O Putin reconhece a Igreja Ortodoxa, então eles hoje estão de boa, vamos dizer assim, né? Quem não gostou muito foi a Testemunha de Jeová, que foi expulsa da Rússia, mas não é perseguição, porque é uma religião americana, não é? Então, maçônica. Então, lá na Rússia não tem vez, entendeu? Não teve vez, entendeu? Mas eu até admiro essa história da Igreja Ortodoxa, apesar da minha incompatibilidade doutrinária para com eles.